Oi, que prazer rever vocês agora para este terceiro encontro desta série das crianças em casa, o que nós podemos ajudar. Se você não viu as outras duas aulas, volta nos primeiros vídeos para assistir a primeira aula que nós falamos sobre os conceitos que norteiam todas essas atividades e também a segunda aula que nós conversamos muito sobre atividades para os bebês. E nesta aula nós vamos conversar sobre as possibilidades de trabalho, de incentivo às crianças bem pequenas, que na BNCC compreende de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. No entanto, você aí na sua casa, cada um é que vai saber quais os limites da sua criança bem pequena. Nós vamos falar numa linha muito geral. Algumas coisas a sua criança não vai fazer ainda, ou não é legal você desenvolver porque ainda não é seguro apresentar para ela, ou então você já pode avançar fazendo outras coisas além destas atividades que nós vamos sugerir. Sempre lembrando que cada criança tem um ritmo e que é muito importante nós olharmos para as crianças individualmente, não pensando num ideal de criança, sobretudo para aquela idade, mas pensando na criança como ela é, tentando enxergar a própria criança. Então, um exemplo melhor seria, eu não posso ter uma lista para dizer, com 3 anos ela tem que dar conta disso e disso e disso. Não, muito pelo contrário, o ideal é olhar para a criança, ver o que ela dá conta e a partir do que ela já sabe, ir estimulando. O nosso parâmetro ele está sempre envolvido com os 6 direitos de aprendizagem. O brincar, o conviver, o participar, o explorar, o expressar e o conhecer-se. E como nós gostamos muito de exemplos, nós vamos citar um exemplo. Imagina, visualiza que a sua criança está brincando com os seus priminhos lá na sua casa ou na casa da tia. Está brincando ou na rua com os amigos e então você observa que naquela brincadeira ela está brincando, ela está convivendo, ela está participando, ela está explorando os brinquedos, as coisas, as diferenças entre as pessoas. Aí arruma uma encrenquinha, acontece uma encrenquinha. Uma criança pegou o brinquedo dela, ou então ela pegou o brinquedo da outra. Alguma coisa aconteceu. Nós já estávamos com 4 direitos de aprendizagem garantidos. Quando é a hora dela se expressar e de conhecer-se mais, o que nós fazemos? Nós vamos lá, ou pegamos o brinquedo, acabou a brincadeira, nem para um nem para outro. Ou então a gente toma do mais novo e dá para o mais velho. Ou o contrário, toma do mais velho e dá para o mais novo. Ou toma de quem é a criança que está querendo conhecer o brinquedo e dá para o dono da criança para acabar com a briga porque é justo. O que a gente fez? A gente impediu oportunidades da criança completar o ciclo dos 6 direitos de aprendizagem, porque ela precisa se expressar. Às vezes a gente até precisa sair um pouquinho assim de cena e ficar olhando para ver. Se não tiver risco, vamos ver como que a minha criança ou a outra criança vai resolver esse problema. Como que ela vai solucionar essa questão? E aí a própria criança vai se conhecendo. Ela vai sabendo que ela pode resolver e que ela não precisa ficar esperando o tempo todo pelos outros ou pelo adulto. Essa conquista da autonomia, gente, é muito complexa para a criança. E se a gente intervir o tempo inteiro, a gente impede que esses direitos sejam garantidos. Porque as características desta idade, das crianças bem pequenas, mais ou menos ali até os 3 anos, ela começa a experimentar o que pode, o que não pode, ela começa a narrar o que ela está fazendo, então ela pega algo e ela começa a narrar aquilo e ali a outra criança já desperta e já quer tomar dela, então ela já entra naquele conflito e ela não sabe que aquilo é conflito, ela cada vez usa o corpo dela cada vez mais para se comunicar, então às vezes ela não consegue comunicar, ela vai lá e morde, então é todo um processo que nós precisamos observar que quanto mais nós vamos dando autonomia, mais ela vai conquistando espaço para a comunicação. E autonomia nos pequenos detalhes, para ela
pegar um brinquedo, para ela ajudar a vestir a roupa, abotoar, tentar amarrar o cadarço, como é que faz o nó, como é que faz o laço. Tudo isso vai dando autoconfiança para ela resolver as outras coisas. E é por isso que nós precisamos estimular as crianças e permitir também, porque alguns pais não permitem, né? Que a criança ela possa pular, que ela possa passar embaixo da cadeira, que ela possa rolar, que ela possa engatinhar. As imitações são muito boas, imitar os animais, imitar a cobra, imitar o macaco, imitando diversas formas de que ela possa mexer com o corpo. Lembrando sempre que com segurança, né, tentando ajudar a criança a perceber quais são os lugares mais seguros para ela brincar desde cedo. Então, construir amarelinha, fazer mapas do tesouro para ela buscar as coisas dentro da própria casa, fazer os circuitos dentro da própria casa também, com a devida segurança. A casa de vocês é esse laboratório que nós estamos falando desde a primeira aula. É um laboratório de experiência que as crianças podem ter oportunidade para montar os brinquedos delas, trabalhar o equilíbrio nos locais onde ela pode passar e onde ela não pode passar, onde é seguro para ela passar. Pensar, a gente fazer potinhos de feijão e potinhos de arroz para ela separar o feijão do arroz. Isso aqui é uma das atividades mais importantes para esta idade, que é essa apreensão. Isso aqui, se você pode fazer bolinhas aqui e ela pode colocar em cima da bolinha, ou no primeiro momento só assim mesmo para ver se ela consegue colocar todos e ela vai tentando segurar aqui. Depois, se ela consegue colocar algo em cima e tentar carregar para ver se não cai. Estas atividades vão trabalhar a coordenação motora fina dela e a grossa também, os membros que são entre correr, pular, saltar, engatinhar, são referentes à coordenação motora grossa, e o que é com o dedinho, a coordenação motora fina. Além de outras atividades muito simples que são riquíssimas. Jogar bola no cesto, brincar de estátua, essas brincadeiras antigas, brincar de estátua, de vivo e morto, de dançar, de bater palma, de bater os pés, de bater a palma fazendo ritmos, de estalar os dedos, de cantar, de dançar. Todas essas possibilidades de movimentar o corpo para as crianças bem pequenas são riquíssimas para o desenvolvimento. Além também de que vocês podem auxiliar para que elas desenvolvam o gosto pela leitura, desde bem novinho. Aqui, por exemplo, são livros que podem ser usados de bebês, crianças bem pequenas. Vou confessar para vocês que, inclusive, as crianças de 4 e 5, que são as crianças pequenas, também gostam muito. Livros que a criança ela vai poder manusear e sentir o gostinho de ser um livro bem gostoso, que as crianças gostam de fazer isso. E livros que, olha que movimento que a criança vai poder ir percebendo de descer, subir, e ela pode ir contando a história. Aqui o porquinho tá aparecendo, não tá aparecendo, aqui ela pode se ver que tem um espelhinho. Estes livros de pano, que inclusive não é tão fácil achar, então quando achar isso vale ouro. Ele também pode ser explorado de outras formas aí na própria sua casa, porque os panos contam histórias também. As fronhas dos travesseiros, as colchas, os forros de mesa, tudo tem imagem e tudo pode se contar uma história a partir daquelas imagens. Convidar a criança para fazer um bolo, por exemplo, pegar a receita, mostrar para ela que tem o passo a passo, ela perceber que as coisas transformam em outras coisas. Imagina uma criança pegar uma bacia
e ela entender que misturando ali o trigo, o ovo e os outros ingredientes, depois levando ao forno, ele se transforma num bolo, isso é riquíssimo para o repertório linguístico-cultural da criança. E assim, várias oportunidades tem na sua casa a partir de equipamentos e de embalagens que têm letras, que têm imagens, que contam histórias, e vocês podem convidar as crianças a observar e criar em cima disso. O Tolstói, que é um dos mais renomados autores, referências sobre a infância, que há muito tempo vem nos ensinando com as suas orientações sobre a infância, ele disse uma constatação incrível, que a distância que existe entre um bebê e uma criança bem pequena, de 5 anos, é um abismo, é muito grande, é muito distante. Mas o da criança de 5 anos até a nossa idade adulta é um passo. E só isso já mostra para nós o tanto de oportunidades que nós não podemos desperdiçar neste período que a criança está se desenvolvendo. Por isso nós temos que exagerar mesmo nas brincadeiras, na contação de história, proporcionar para que essa criança tenha um dia alegre, que tenha um dia feliz, que ela possa ver coisas, ver cores, ver oportunidades de brincar e de felicidade e de poder ser o que nós estamos repetindo o tempo inteiro, um cientista, um artista. E é isso que a BNCC e o Currículo Referência de Minas Gerais diz dessas possibilidades. E traz, então, atividades separadas dentro dos 5 campos de experiência. Não necessariamente, quando você está desenvolvendo uma atividade, você está desenvolvendo um campo, porque os 5 campos, eles se entrelaçam. Mas para estudar, para que nós possamos auxiliar as crianças, fica fácil separar. Mas você pode perceber que durante a brincadeira que você estiver fazendo, certamente você está usando os 5, ou 4, ou 3, ou ao menos 2 campos de experiência. O campo de experiência, o eu, o outro e o nós, que faz essa relação da criança com o outro e ela com o contexto todo que ela convive, tem diversas sugestões que nós podemos trabalhar. E olha como que é interessante, brincadeiras simples, que a gente sempre brinca e de repente a gente não nominava onde elas estavam. O esconde-esconde, o cuidar dos animaizinhos. Essa idade é muito interessante que se tenha animalzinho em casa, para que esse cuidado, esse compromisso das crianças de cuidar do animal, ele vai desenvolvendo empatia e vai tirando essa relação de dependência da família, né, do maior, do adulto ali o tempo inteiro com ele. Então ele já vai resolvendo as questões entre ele mesmo. Quando nós também criamos regras juntos, né? Aqui em casa é assim, né? Vamos construir o que eu faço, o que você faz, o que o papai faz, o que a vovó faz, o que seu irmãozinho faz. Deixar ele se expressar, ele participar dessas regras. É um período muito bom também para colecionar. Uma das coisas mais interessantes para colecionar nessa idade são pedrinhas. Por que pedrinhas? Porque tá ali no quintal, tá próximo e tem todas as possibilidades. Olha, esta pedra em relação a esta pedra, esta é grande, essa é pequena. Estas duas aqui são mais ou menos do mesmo tamanho, mas a forma é diferente. Essa é mais pontiaguda, essa é mais lisa, essa é mais lisinha, essa é mais áspera. Essa é transparente, que nós vamos chamar de cristal, né? Essa daqui também tem a cor. Estes dois aqui, olha, as diferenças e as semelhanças que eles podem, com as pedras, observar. Então, estas possibilidades dele, o que eu gosto, o que o outro gosta, o que eu prefiro, o que o outro prefere, o que nós dois gostamos juntos, isso ajuda demais a desenvolver a criança. Dentro desse contexto do eu, do que eu gosto, do que eu sou, brincar com o espelho, na frente do espelho, olhar, fazer imitações, fantasiar. Fantasiar é extremamente importante. Ele pode, por exemplo, dizer: ah, eu sou o Homem-Aranha, e ele se sentir enquanto Homem-Aranha. Ou então dizer: ah, eu sou uma princesa. Eu sou uma princesa.
Ou então eu sou uma camponesa. E aí então a criança ela vai viajando, ela pega um pano e ela diz, eu sou um super-herói, ela faz uma capa. Fantasias, máscaras são importantíssimos para o desenvolvimento da criança. Criança passear de fantasia é formidável. Ir no supermercado, fazer uma compra, a hora que pode, né, gente? Nós não estamos podendo nesse momento. Mas deixar a criança, inclusive fora de casa, vestir as fantasias. Esse aqui era meu, gente. Minha mãe guardou até hoje. Minhas filhas também brincaram muito com ela. Esse aqui é da formatura da minha filha Melissa. Brincou depois da formatura um tanto. Fez muita brincadeira na rua e nos supermercados vestindo de princesa. A Isabela deu dela para outra, minha outra filha. Deu de presente para outra criança. Então, esse fantasiar é extremamente importante para o eu, para o outro, para nós, para as diferenças que existem entre nós. E incentivar também o gosto pelo nome dela, pelo próprio nome dela, pelo nome da mãe, do pai, da tia, do avô, do avó, do coleguinha. O nome meu e o nome do outro, o nosso nome, que é o sobrenome, é muito interessante também para a criança compreender esse processo. E o outro campo de experiência é o corpo, gestos e movimentos. Nossa primeira comunicação é com o corpo. A criança, desde que nasce, ela se comunica com o corpo. Então, o corpo vai ser muito importante para a nossa vida inteira. Mas, principalmente nesse desenvolvimento, nós precisamos ajudá-la a compreender esse corpo. Então, fazer aquele contorno do corpo, deitou no chão, contorna com giz ou com carvão, ou recorta no papel, né? Ou lá no quintal, lá na área, ou em cima de um papel grande que possa recortar, para depois pendurar e comparar os tamanhos depois que ela cresceu, com um ano, com outro. É muito interessante a criança perceber que o corpo dela é importante, ela movimentar-se nesse processo de ir e vir, e principalmente na natureza, onde ela possa tocar, sentir o cheiro, observar o movimento das folhas, é extremamente importante para o desenvolvimento desse campo. E as cabaninhas, gente, minhas preferidas. Super fácil de fazer, aqui tá bem improvisado, mas vocês percebem que é fácil de fazer, que tem um cordão e um lençol em cima, né? Então com um lençol, ou pode colocar um lençol em cima da mesa e fazer uma portinha para ele entrar e ficar lá embaixo da mesa. Esse dentro, fora, sozinho, sem o outro, vem, eu tô te convidando também. É muito importante para o desenvolvimento dela também. Esse longe, perto, em cima, embaixo, entre, e vocês percebem que tem o entre do em cima e embaixo e o entre do perto e do longe. Então, tem muitas variáveis com relação aos nossos movimentos, ao nosso corpo e os nossos gestos. E o campo de experiência, traços, sons, cores e formas. Vocês percebem que eles se misturam? Então, se você está lá na natureza tem sons. O nosso corpo tem sons, a natureza tem sons. Ela pode construir brinquedos a partir da natureza. Ela pode cantar, dançar, fazer dobradura. Imagina, uma das atividades que mais são importantes para o desenvolvimento do nosso cérebro, porque ela é uma atividade completa, é a dobradura. O que é uma dobradura? Um barquinho. Então, atividades de coordenação motora fina para dobrar, fazer o barquinho, e aí pode continuar com esse barquinho, colocar ele dentro da água. Se a água estiver estática, se a água estiver em movimento, se ele balançar, o que acontece? Se entrar água dentro do barquinho, o que acontece? Pode fazer dobraduras a partir de formas. Então, um círculo eu transformo em o quê? Um triângulo eu consigo transformar no quê? Então, as dobraduras são completas, elas desenvolvem o raciocínio, elas desenvolvem a concentração, a coordenação motora fina, o prazer, a paciência. Então, se vocês pudessem, todos os dias, deixar a criança fazer uma dobradura, revista velha, jornal velho, panfleto que nós recebemos das lojas,
pode ser transformado em várias oportunidades de dobradura. Construir bandinhas, a própria criança pode construir junto com vocês. Fazer fantoche na sombra, hora que a parede estiver numa luz que você consegue trabalhar com os dedinhos, é extremamente importante também com as crianças, com as mãos. Você faz o maior, ela faz o menorzinho. Depois você faz numa perspectiva que o dela fica grande e o seu fica pequenininho. Isso vai construindo possibilidades de aprendizagem de uma forma espantosa. Além de música, que tem tanto a melodia quanto prestar atenção na letra, e além das vasilhas da casa de vocês. As vasilhas são oportunidades fantásticas. Olha só, raso, fundo. Quando você mostra esta e pergunta qual é a maior, ela vai dizer esta. Mas quando você mostra a outra, qual é a maior, ela vai ter que pensar e ela vai rir. Então ela vai descobrir que tem o pequeno, médio e grande. Vasilhas que têm compartimentos separados. São inúmeras as possibilidades que vocês têm dentro das suas casas. Vasilha com tampa, vasilha que é mais funda, vasilha que é mais rasa, bacia grande, bacia pequena. Gente, imagina vocês, não sei se vocês têm, mas a gente ama caldeirão. Caldeirão para fazer uma sopa, chamar a criança para fazer uma sopa com vários legumes de tamanhos e formas e cores diferentes, e eles vão se transformar numa sopa deliciosa e eles perceberem nessa panela grandona. A gente trabalha muito na infância com a necessidade dos contos de fada para as crianças trabalharem os medos. Então o caldeirão de bruxa, que não necessariamente precisa ter o medo e que seja da bruxa. Olha o tanto de possibilidades. Quando você traz uma fruta do supermercado e ele pode se transformar numa pulseira, né? Ele vestiu uma pulseira, olha que lindo que ficou. E se você coloca em você e deixa o outro lá, a criança vai pegar e vai colocar nela também. Então, todas as possibilidades de explorar traços, sons, cores e formas, se você pegar as atividades fantásticas, né? Macarrão, por exemplo, aqui é fácil da criança colocar o macarrão, porque o buraquinho é maior. Aqui ela já vai ter dificuldade, porque o buraquinho é menor. Olha o tanto de conceitos básicos matemáticos. Será que eu consigo? Esse eu não consigo. Esse aqui é maior, talvez eu consiga. Mesmo assim eu não consigo, porque esse tamanho é maior, mas o furinho dele ainda é menor, que eu não consigo colocar o macarrão lá dentro. Então, estas possibilidades de trabalhar cabe, não cabe, dentro, fora, pequeno, médio, grande, são oportunidades de que mais tarde, lá na escola, nós vamos conceituar isso em conceitos básicos matemáticos. E vai assim, de diversas formas. Tem vasilha, que tem várias formas de encaixar, tem o lugar certinho, e tem vasilhas que são vasilhas do cotidiano, né? E aí é muito interessante, porque aqui, qual tampa é desse? Qual tampa é desse? Esse não tem letras, esse tem letras, tem desenho e o outro não tem desenho. E é legal ter em casa Tupperware e ter em casa também potinhos de requeijão cremoso. Porque quando a criança crescer, ela vai entrar naquele debate de sustentabilidade. Por que é tão caro, sendo que eu posso guardar isso aqui, que é sustentável, que eu não jogo fora? Mas aí o outro vai argumentar, não, isso aqui pelo menos ele é seguro, ele é resistente. E aí a pessoa vai tendo argumentos para esse e a outra vai tendo argumentos para esse. Então a criança precisa ter esse contato para ir começando a construir esses argumentos, que lá mais tarde ela não vai só repetir o que a outra pessoa vai falar, ela vai ter a opinião própria dela também. E o outro campo, escuta, fala, pensamento e imaginação. Escuta, fala, pensamento e imaginação, ele objetiva estimular a criança a criar. A criança ela tem essa capacidade de criar. E nós temos uma mania muito grande de fazer com que a criança ela só copie o que nós falamos. E nós precisamos fazer com que ela, tudo bem, imitar, mas ela também seja capaz de ter criatividade, de criar coisas novas. Então, para isso, nós precisamos fazer perguntas para elas,
pedir para ela resolver conflitos, colocar ela no processo, muita poesia, música, livros. O livro, colocando o dedinho, é muito importante. O livro de pano do bebê, cãozinho, você põe o dedo aqui para ela ver que a escrita é da esquerda para a direita e que é de cima para baixo. É importante demais ler para a criança colocando o dedinho e lembrar de mostrar à criança sempre, quando mostrar o livro, mostrar o autor, mostrar o ilustrador, porque desde pequenininha ela vai entender que aquele livro é legal, é importante, alguém escreveu, mas alguém desenhou. Então não é só quem escreve que é legal, genial. Alguém que desenha também é legal, genial. Então desenhar desenvolve muito o cérebro. Algumas funções cerebrais, elas vão ser desenvolvidas a partir do desenho. Então é muito importante nós estimularmos a criança a desenhar. Então escutou uma história, pede ela para falar um pouco sobre a história, ela vai pensar, ela vai criar em cima daquela história e ela pode desenhar também a história. Cantar a história, né? Não só contar, mas cantar a história, colocando ritmo, como que seria essa história. Tem um exemplo que nós gostamos muito de trabalhar, que é um exemplo que quando nós estamos em oficininhas nas escolas, a gente conta sempre essa história e fica observando as crianças. E uma vez eu comecei a contar essa história, que é aí a gente pergunta para as crianças, dezenas de crianças no pátio, quem é essa? E as crianças, Chapeuzinho Vermelho. Aí eu começo, Chapeuzinho Vermelho estava passeando com a sua bolsinha. E aí eu fico observando qual criança vai achar ruim, e eu sempre acho. E aí uma criança olhou para mim, tipo assim, não é bolsinha, é cesta de doces, né? E aí eu começo a contar a história prestando mais atenção nela ou naquelas que elas vão se opor. E aí então eu continuo. A Chapeuzinho Vermelho estava lá com a sua bolsinha passeando enquanto tirava fotografia. Então, algumas crianças já olham para mim assim essa professora é meio tanta, ela não sabe contar histórias. E aí eu digo assim, aí de repente o celular dela tocou. E aí essa criança esse dia disse assim, não, tipo, não tem celular, né? Tipo, ela expressou com a fala, não foi só com o olhar. E aí eu fiz conta que não vi para ver até onde ia. Então eu disse, então no telefone era a vovozinha. E as crianças, aí até as que estavam meio bravas comigo, elas despertam de novo, porque a novidade é rápido para elas, né? E a vovozinha então falou ao telefone, Chapeuzinho, eu estou muito preocupada com você, porque você está na rua até uma hora dessa. E aí a Chapeuzinho, com medo de quê, vovó? Para que você está com medo? Aí a vovozinha fala, eu tô com medo do lobo mau pegar você. E aí ela responde, a Chapeuzinho responde, vovó, não preocupa não, pode ficar despreocupada. Eu estou aqui com os meus amigos. E a vovozinha fala, quem são os seus amigos? Ela fala, o Shrek. Aí a criança que estava indignada comigo, ela fala, não tem Shrek na história de Chapeuzinho. E eu completo, e o Puff? Eles estão comigo, vovó. Então pode ficar despreocupada. A vovó, então, continuou lendo o seu livro tranquila, porque a Chapeuzinho estava protegida com os alunos. As crianças vibram com essa história. A gente pede para desenhar, aí elas desenham a Chapeuzinho e o Shrek. Elas desenham as coisas erradas que estão na história, porque elas estão tão acostumadas com a história sempre, que a hora que alguém vem e faz alguma coisa diferente, elas se espantam. E algumas se recusam. Falam, não, você contou a história errada. Essa, por exemplo, ela disse, você contou a história errada. Falou comigo, você não sabe contar histórias. Falou comigo dessa forma. Então, nós precisamos analisar. Essa criança, ela já está com uma personalidade, mas também, será que ela não é aquela criança que ela já está desenvolvendo aquele engessamento, sabe? De quando a gente é adulto. Não pode fazer isso, tem que fazer isso. Aí alguém vem com a ideia genial e a pessoa, não pode.
Porque nós precisamos desenvolver essa flexibilidade desde a infância. Porque se nós não desenvolvermos desde a infância, nós vamos ficar cristalizados e adultos nós não vamos poder ver nada de novidade, porque a gente vai achar que é errado. Digo errado porque tem coisas que de fato são erradas, mas eu quero dizer no sentido da criança entender que ela pode imaginar, que ela pode pensar, que ela pode criar. E se nós não estimularmos desde a infância contação de histórias, com criação de novas histórias, ela não vai conseguir despertar essa criatividade. E o campo, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Sou apaixonada com os 5 campos. Eu creio que a BNCC e o currículo conseguiu resumir todas as possibilidades teóricas. Se nós tivéssemos mais tempo aqui, falaríamos cada teórico que explicou cada coisa dessa, mas eles conseguiram reunir a maior parte das fundamentações teóricas indicando esses 5 campos. E este campo, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, é formidável. Basta imaginar, olha que brinco lindo que eu vim aqui hoje. Ó, ele é uma semente que se transformou. Então alguém, no caso o Júlio, que é um artista que produz essas obras de arte aqui, amigo nosso, o que acontece? Ele transformou porque ele fez uma relação destas 2 sementes que poderia se transformar em brincos a partir dos espaços que ele frequenta, nos tempos que ele conseguiu, porque não é sempre que tem essas sementes. Tem o tempo correto, o tempo certo, no local certo. Então, várias pessoas passam e pisam nessa semente. Ele foi lá, passou e transformou num brinco. Então, a BNCC, ela traz esse debate. Ela diz assim, vamos oportunizar que as crianças transitam nos espaços, nos tempos diferentes, tempo de frio, tempo de calor, noite, dia, nublado, chuvoso, todas essas possibilidades, e ela consiga enxergar tudo isso. E na natureza é a melhor coisa para poder aprender isso. E aí a gente pode aprender um tanto de coisa, né? Por exemplo, pode fazer uma tabela dentro de casa para molhar as plantinhas, por exemplo. Quando chove, molha menos. Quando não chove, molha mais. Tem plantinha que tem que colocar muita água, tem plantinha que tem que colocar pouca água. O chá é quente, o suco é frio ou gelado. Então, nesse processo de observação e de criação e de mostrar para a criança que uma coisa se transforma noutra coisa, que um lençol e um cordão pode se transformar numa cabaninha, faz a criança ficar maravilhada. Bom, chega de dica por hoje. Encontramos vocês na próxima sexta-feira. Tchau!